Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao EduCast, o canal de diálogo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, o EduCast é um espaço de debate sobre temas relacionados à educação ou à FACED. E junto a mim hoje, o técnico administrativo e mestrando no programa de pós-graduação da FACED, URGS, Maicon Piarri da Silva. Olá, Maicon. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Conosco, a professora no Departamento de Estudos Básicos da FACED e docente no PPG Edu, Clarissa Haas. Seja bem-vinda, Clarissa. Muito obrigada. Olá a todos, é uma satisfação estar com vocês aqui. Satisfação. E por fim, a professora no Departamento de Estudos Especializados, Liliane Ferrari Giordani. Tudo bem, gente? Muito prazer, muito bom esse tema e estar junto com vocês. Tá certo. Pois é, né? Esse tema que não poderia ser mais atual, não poderia ser mais urgente. A gente, quando faz a divulgação de ações relacionadas a esse tema, vê um engajamento muito grande, assim, e que de fato demonstra um interesse, né, por parte dos educadores pela educação inclusiva, ou educação especial. Eu queria já começar o nosso encontro perguntando, assim, há alguma diferença no termo educação especial, educação inclusiva? Vai, Clarissa. Vamos lá. Bem, nós viemos entendendo, né, que a educação inclusiva como uma possibilidade de uma releitura crítica da área da educação especial, né? Se nós formos colocar dentro de uma perspectiva histórica, né? Enquanto área, a educação especial, ela inicia a partir de uma perspectiva, de um paradigma que hoje nós reconhecemos, né, como segregacionista, na medida, né, em que se investia, né, na escolarização de pessoas com deficiência apartado do movimento da escola comum. E desde então, final dos anos 90, início do século XXI, nós viemos, né, enquanto movimento internacional e cada vez mais evidenciado dentro das políticas públicas brasileiras, né, a partir do ano 2000, na construção da educação inclusiva como uma perspectiva que nos possibilita reescrever uma releitura tanto da área da educação especial como uma releitura da própria escola, né? Uma escola que por muito tempo tem como marcadores na sua história, né, uma escola que também se constrói para poucos, e a partir da perspectiva da educação inclusiva a gente passa, né, a entender da necessidade de reconhecer que é na convivência com a diversidade dentro de uma escola, né, que congrega a todos, independente de condições prévias, que nós podemos então evoluir enquanto sociedade. E o que é educação inclusiva? Como a gente pode definir ela? Bem, não, eu estava esperando o Maicon aqui para a gente não ficar duas mulheres iniciando, Maicon. Tá bom. Então, assim, só para acentuar essa questão que não é uma dicotomia, né? Acho que a gente precisa avançar no que a Clarissa fala do conceito do que é inclusão e o direito das pessoas estarem num espaço institucional plural, que acolhe além do acesso, a permanência e a participação e a aprendizagem. Eu acho que isso é uma tarefa da escola, de uma revisão plena da escola, para sujeitos com ou sem deficiência, esse lugar que acolhe esse corpo, essa mente que foge e rompe com esse eixo da normalidade, que é o lugar pelo qual a gente tem trabalhado muito no reconhecimento da diferença. Então, já para passar para o Maicon, para a gente fazer esse bate-bola desse conceito, é fundamental pensarmos que na diferença não é o nosso trabalho de normalizar ou de desconsiderar, muitíssimo pelo contrário. A diferença nos constitui, é plena, e ela deve estar presente nos espaços institucionais. E a gente fala escola, mas está falando de universidade também, né? Que a discussão da inclusão entre para dentro dos espaços do ensino superior com mais força, porque hoje ela é muito tímida e ainda ela tem muito que avançar. Perfeito. Tomando parte das palavras das professoras Clarissa e Liliane, eu vejo a educação inclusiva por esse
prisma, né, o ambiente plural que congrega a todos, né, ambientes que sejam inclusivos e acessíveis a todos, porque no meu caso eu perdi a visão com 8 anos, né, um acidente em virtude de um acidente doméstico, e aí fiquei 4 anos, né, dos 8 aos 12 somente confinado em casa, e aí no início dos anos 2000 que eu ingressei na escola, na verdade, numa escola estadual, na minha cidade natal, lá em Cachoeira do Sul, que era a única que tinha uma sala de recursos, e aí fui alfabetizado em Braille, né, e depois, no ano posterior, fui matriculado na série regular, né, no ensino fundamental. E eu sempre fui o aluno mais velho de todas as turmas, exceto no ensino superior, ou seja, no ensino fundamental, até o final do ensino médio eu sempre era o aluno mais velho, mas nunca tive, né, problemas de relacionamentos com colegas, brigas, algo do gênero, isso nunca houve, né, tanto é que fiz amizade com a maioria e muitos tenho contato até hoje. Então eu estudei numa escola regular, uma escola pública, e o ensino médio eu fiz numa escola particular, aqui em Porto Alegre, no Instituto Santa Luzia, né, na Zona Sul, que inicialmente foi um internato somente para pessoas cegas, né, no início dos anos 2000 que o internato acabou e que a escola passou a receber alunos sem deficiência visual, né, e quando eu vim para essa escola já em 2008, os alunos com deficiência visual representavam apenas 10% do número total de alunos que a escola tinha até então. Hoje esse número até é menor ainda, mas os alunos com deficiência visual estudam lá com bolsas, né, puxadas pelo governo, mas a escola rompeu com aquela proposta de ser apenas uma escola para pessoas com deficiência visual e passou a receber outros alunos também, né, tornando, né, o ambiente inclusivo no sentido de ter outras pessoas, né, que não tivessem deficiência visual. Então eu enxergo, né, a educação inclusiva por esse prisma, com ambientes pluralizados, né, que sejam acessíveis a todos e que congreguem a todos também, porque assim foi comigo, tanto no ensino fundamental e médio e no ensino superior também. Pois é. Eu vou já pegar então um gancho aqui, tu trouxe, né, a tua trajetória, que culmina no mestrado, no PPG né, na linha de pesquisa Educação Especial, Saúde e Processos Inclusivos. Conta um pouquinho mais pra gente, pra quem nos assiste, pra quem nos ouve, e também para os nossos convidados e para mim, como tem sido a experiência e sobre qual é o objetivo da tua pesquisa. É uma experiência que ainda eu estou em êxtase, né? A ficha ainda está caindo. Eu ingressei na URGS como servidor em abril de 2019, né? Aqui na Faculdade de Educação. Iniciei as minhas atividades profissionais no núcleo de apoio acadêmico, né? Como secretário da comissão de pesquisa aqui da Faculdade de Educação. Permaneci lá durante 3 anos. O ano passado eu busquei a oportunidade, né, de trocar de setor e consegui uma alocação no programa de pós-graduação em educação, no qual eu desenvolvo as atividades no setor financeiro do programa. E após descer para o programa, né, e ter contato com as pessoas do mestrado e do doutorado, inclusive nós temos uma doutoranda com deficiência visual, né, que ela entrou na seleção de 2022 e é minha amiga, né, de associação, de movimento. Então, a partir dela me despertou o estímulo, né, de ingressar no mestrado acadêmico e comecei como aluno especial no semestre 23/1, realizando 2 disciplinas, e agora no 23/2 ingressei como aluno regular do programa, sendo aprovado no mestrado na linha de Educação Especial, Saúde e Processos Inclusivos, com
uma pesquisa um tema para mim é bastante importante e relevante, e é uma pesquisa que eu também sou parte dela, né? O título da minha pesquisa é os desafios e barreiras, né, enfrentadas pelos servidores com deficiência visual no âmbito da universidade e a trajetória educacional desses servidores até o ingresso, né, na carreira de servidor e aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o objetivo da pesquisa é realizar um mapeamento, né, onde estão alocados cada um desses servidores, quantos servidores com deficiência visual temos no quadro, né, as barreiras que ainda enfrentamos, o que a universidade nos oferece para suprir, né, determinadas barreiras, né, e quais caminhos a gente pode construir, né, pavimentar para minimizar, né, e tornar o ambiente não só profissional, mas também acadêmico mais acessíveis para que a gente tenha mais alunos, não só com deficiência visual, mas com outras deficiências, e servidores também. Perfeito. Todas essas questões em um mês, né, de mestrado, porque na verdade o Michael ingressou recentemente. Exatamente. E o Michael comenta, né, que esse é um assunto muito caro a ele, mas que me parece também que é muito caro à sociedade em geral e, claro, né, aos educadores em geral. Como eu disse, a gente percebe que o assunto, ele tem muito interesse das pessoas. No caso dos educadores, né? Ao que vocês atribuem esse interesse cada vez mais crescente pela área da educação inclusiva? Nós temos avanços importantes, muito importantes, no arcabouço legal desse país, né? Nós temos uma história. Exatamente. Clarissa começou falando dessa história da educação especial. Nós podemos nos arriscar a dizer que nós somos um dos países com em termos de legislação mais exata. avançado do mundo. Exatamente, a gente tem uma legislação e ela precisa existir não só de direito, mas de fato. De fato. Os movimentos sociais associados às universidades, aos pesquisadores, têm nos últimos 30 anos militado nesse sentido de fazer a marcação do direito. Então, esse direito, ele tem vindo com uma força legal, mas a gente tem nesse período avançado no quesito da política institucional, do direito social, da ética e do direito humano, né? Que para nós isso é muito importante. Então, a gente tem sim um investimento de formação acadêmica e profissional necessária para os quadros que precisam estar nesses espaços institucionais. Então, esse interesse pela área tem uma demanda que é uma demanda de trabalho, porque tem uma necessidade de quadro, né, de formação. Aqui estamos nós duas, que estamos agora com dois cursos de especialização na área da educação especial e inclusão, porque a gente precisa entregar para a sociedade um quadro formativo, profissional para atuar. Porque não dá para fazer mais ou menos, a gente não pode nem esperar mais para ter uma escola realmente inclusiva e nem fazer de qualquer forma. Então, acho que essa questão da demanda, ela não é de agora, é uma demanda antiga, é um movimento que seguramente, né, a gente pode dizer que fortemente, depois de 94, ela vem com mais força, 98 com a política institucional, e a gente vem fazendo esse movimento dentro da nossa universidade para que a gente estabeleça uma relação próxima com a rede de escola, né, e que possa cumprir o nosso papel institucional, que é a formação de professores e também de uma discussão de política pública, que ainda, infelizmente, a gente está longe daquilo que a gente deseja como ideal, né? Mas que a gente tem um compromisso social importante para que nenhuma criança, adolescente, adulto fique fora do espaço educacional, com esse direito, como diz o Michael, né? Com o direito de estar e de participar presente desses processos. Bem, eu concordo, né, com a prof. Lilith, que a gente vem num processo histórico de amadurecimento da consciência política dos direitos humanos. Eu creio que a própria história do Michael, ela nos auxilia a refletir, ela é emblemática, né, de um momento histórico em que o Michael nos conta que ele teve muita sorte, né? Teve muita sorte de ser acolhido num contexto escolar, de constituir relações, né, saudáveis e salutares ali, tanto para o desenvolvimento dele como de todo o grupo, né? Mas
nós hoje temos que entender que isso não é mais uma questão de esforço individual, que não depende mais do indivíduo, mas é uma questão de construção de políticas públicas, né? Então, a educação inclusiva, buscando uma definição novamente, né, enquanto um processo, um paradigma educacional, ela nos exige, né, que ela seja lida por diferentes lupas, por lupas éticas, políticas e pedagógicas, pensando o contexto escolar da escola, né? E assumindo, então, que isso é uma questão que envolve a nós todos, pessoas com e sem deficiência, né, na construção dessa sociedade, né, que reconhece a diferença como riqueza humana. E, evidentemente, o processo formativo se torna muito importante, né? E aqui entendendo um processo de educação que vai além do processo de educação formal, esse próprio espaço que nós estamos, né, agora construindo juntos aqui, que também se coloca como um espaço de educação não formal, à medida em que a gente dá visibilidade a esse tema. Eu acho que é importante falar disso, né, dar nome às práticas capacitistas, problematizar, né, os desafios que nós temos dentro da escola. E eu fico muito feliz de nós estarmos nesse momento podendo, né, efetivamente oportunizar, né, para os docentes, profissionais da educação, né, de Porto Alegre e da região, 2 ofertas de cursos de especialização, que cada um tem as suas peculiaridades, o seu projeto, a sua matriz curricular, mas eu acho que há muitos pontos de convergência, né? E um desses pontos, eu diria, que é a aposta no espaço da formação continuada como um espaço legítimo, né, para a construção do conhecimento, né, no momento em que a gente pode acolher ali profissionais que estão dentro da escola, que estão, né, vivenciando os desafios da inclusão e problematizar essas questões em loco, né? E acho que tem uma questão que ainda antecede, né? No momento em que a gente se coloca nesse investimento na formação continuada, eu acho, Lili, que a gente também diz, né, e assegura que a primeira formação do profissional da educação, seja para a educação de uma etapa de curricular específica, seja como para atuar na educação especial, a primeira formação é na formação inicial, é na licenciatura, né, podendo desenvolver, absorver conhecimentos, né, do campo dos processos pedagógicos, que são muito importantes para a gente pensar o processo educativo de qualquer aluno, inclusive, né, de um aluno com deficiência. Perfeito. Lembrando, para quem nos assiste ou nos ouve, a professora Clarissa Haas é coordenadora do curso de especialização em Educação Especial e Processos Inclusivos para a Educação Escolar, que teve início agora em março de 2024, enquanto que a professora Liliane é coordenadora do curso de especialização Lato Sensu em Educação Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado, também iniciado agora em março de 2024. Bom, sou estudante da FACED, da licenciatura e da graduação, e tenho interesse por essa área. Para onde eu vou? O que eu faço? Quais as iniciativas que essa faculdade tem a oferecer para esse estudante? Excelente pergunta, porque eu acho que essa é a tarefa de poder aproximar as licenciaturas das pautas necessárias para além do prédio da URGS, da FACED, os nossos muros das escolas. Então, nós temos, além das disciplinas, né, as licenciaturas têm uma disciplina que é obrigatória, com uma carga horária muito pequena, mas não cabe tudo numa formação inicial, né? Mas é isso, vai lá o Lucas, faz a disciplina e diz, opa, mas isso me interessa, então para onde eu vou? Se vincular a projetos de pesquisa e de extensão que as áreas da Educação Especial e Inclusão desenvolvem dentro, nós temos 2 departamentos com essas áreas, então são convidados aos estudantes a participar dos programas e projetos de extensão, que é por aí, por esse braço que a gente vai conhecendo as expertises das práticas escolares. Então, acho que é um bom caminho. A extensão, para mim, sempre é o primeiro caminho, né? Para onde a gente vai, sente o cheiro, toca, convive com aquela rotina e com aquela vida para além da nossa sala de aula. Então, assim, temos projetos de extensão belíssimos, acho que
dá para chegar perto deles e fazer coisas muito legais. Eu acho que sim, que nós temos, né, oportunidades formativas nos 3 eixos, né, muito ricas, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão. Acho que a Facet se destaca, né. Mas eu queria pontuar também que, para além da pedagogia, fazer um reconhecimento institucional, né, que a URGS ela oferta em praticamente todas as licenciaturas uma disciplina específica da área da educação especial, né, que é ofertada a partir do Departamento de Estudos Básicos. Eu e outros colegas atuamos nessa disciplina, e eu acho que é um marco político importante, né, de uma instituição de mobilização das Congrades, que também vem valorizando a importância dessa temática dentro dos currículos, né, porque é importante a gente considerar também que não existe em âmbito nacional uma obrigatoriedade da inclusão de uma disciplina específica, né? Existe uma recomendação dentro das diretrizes para que esse tema seja pautado, quer seja em uma disciplina específica ou transversal. De modo transversal em outras disciplinas, diferentemente da disciplina de Libras, que aí sim, né, nós temos um reconhecimento de uma obrigatoriedade, né? Então eu participo dessa instituição com alegria, assim, de ver que nós temos avançado, né, nos 3 eixos, né, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão, pensando processos formativos alinhavados, né, na perspectiva da educação inclusiva. E você, Michael, é interessante, tu és tanto técnico também como estudante, né? Tá nesses dois lugares, assim. Como que a universidade pode incrementar, digamos, né? Expandir as suas iniciativas em educação inclusiva? Eu penso que, juntamente com a escola, a universidade e escola são os 2 espaços fundamentais para a implementação das políticas, né, não só de inclusão social, mas também na parte da educação especial, a educação exclusiva. A escola e a academia são os 2 principais, sabe, locais que possibilitam para que essas políticas saiam do papel e vão de fato para a prática. Então, temos a Lei 13.146 de 2015, que possibilitou também a reserva de vagas, a Lei 13.419, de 2016, possibilitou a reserva de vaga para pessoas com deficiência no ensino superior, né? E isso é importante. Infelizmente ainda sobram vagas, mas a luta tanto da escola, né, quanto da academia é fazer com que mais pessoas com deficiência acessem o ensino superior, e não só acessem, mas consigam permanecer também. Então, o nosso trabalho, meu quanto técnico, né, técnicos, professores, alunos que aqui já ingressaram também, que aqui estão, tornar esses ambientes mais acessíveis, não de uma perspectiva de que a pessoa apenas ingresse, né, mas que consiga permanecer, realizar o seu curso, seja de graduação, de pós-graduação, e depois poder contribuir, né, com a sociedade, tornando a mesma mais igualitária e abrindo caminho para que outras pessoas, né, possam também estar ocupando esses espaços. Perfeito. Ótimo. Bom, minhas convidadas, meu convidado, a gente já está se encaminhando pro finalzinho da nossa conversa. Mas eu queria finalizar assim, pensando no futuro, né? Pensando no futuro dessa área, tanto para docentes, tanto para professores, quanto mesmo para as pessoas, né, para os alunos, para os estudantes, né? Como vocês enxergam o futuro da área e o que é preciso ainda para a educação inclusiva no nosso país? Acho que nós estamos vivendo um momento, né, ainda de ausência de uma política pública de permanência e de continuidade. Por que eu falo isso? A gente está vivendo,
Política Municipal de Porto Alegre, uma terceirização, nesse momento, dos serviços educacionais para o atendimento das pessoas com educação especial, educação e inclusão, né, nas escolas. E isso não cabe para uma política séria. Então, o que eu penso como futuro, né? Não dá para a gente achar que está bem, que está resolvido, quando se contrata um serviço para fazer um atendimento que é de obrigação da Constituição do quadro do recurso público. Não é terceirizando que a gente resolve, não é entregando o que é de obrigação de uma rede pública falando na área educacional, na área de saúde, mas falando na área educacional. Então, para o futuro, eu entendo que a gente tem que continuar com muita força discutindo esse direito desse estudante com deficiência ter o mesmo atendimento e a mesma qualidade do estudante sem deficiência. E para isso o recurso tem que ser permanente, não perene, não um contrato, não alguém que entra e sai e presta um serviço, né, como que se conserta uma máquina, mas alguém que constrói uma política dentro de um espaço educacional e que fique dentro desse espaço articulando junto com a coordenação pedagógica. Esse é um ponto. O outro é que esse estudante da educação básica chegue na universidade, que a universidade se prepare para receber e que a gente, sim, busque mecanismos também de revisar a forma e o jeito conservador, por vezes, que a gente olha o nosso espaço educacional dentro da universidade. Acho que a gente tem ganhos importantes, mas a gente precisa escutar muitos estudantes com deficiência dentro da URGS, para entender aonde que a gente ainda está com o gargalo muito apertado. Então, te digo, Lucas, resumindo, didaticamente, tem muito trabalho pela frente. E a gente não pode fazer sozinho, a gente precisa fazer junto. E o papel da universidade é um papel fundamental para a constituição dessas políticas. Eu concordo, eu entendo que como professores, né, nós acabamos procurando sempre falar da parte do copo cheio, né? É importante sermos otimistas, mas de fato nós, para avançarmos e pensarmos, né, que esse processo é um processo que não tem fim, construir a perspectiva da educação inclusiva é assumir essa reflexão permanente, né, dos nossos contextos. Eu concordo que a privatização, né, da educação, tanto no âmbito dos profissionais que estão lá no chão da escola, né, realizando a ação pedagógica, mas também chama o compromisso para nós aqui enquanto universidade. Se nós formos observar estatísticas, a gente também tem uma privatização da formação em educação especial, né? Maior parte da formação na área, né, voltada tanto a formação continuada em específico, né, ela vem sendo assumida pelos espaços, né, universidades, faculdades privadas, né? Então a gente precisa também esse maior engajamento da política estatal, das universidades, né, tendo subsídios e apoios, né, para poder desenvolver esses programas, esses projetos formativos de um modo permanente, né, que os nossos cursos não sejam, né, experiências esporádicas que a gente possa ofertar à sociedade, mas que a gente consiga, né, ter os apoios para manter permanentemente. E na pauta da permanência, eu acho que a gente tem muitas questões para olhar, né? Uma das questões é a gente também avançar nas pesquisas onde a gente precisa problematizar a condição da deficiência a partir de diferentes marcadores sociais. Não basta mais olhar apenas para a condição da deficiência, a gente precisa entender que a experiência de estar dentro de uma escola, dentro de uma universidade, de uma mulher negra com deficiência, vai ser diferente de um homem branco com deficiência. Então a gente precisa avançar nessa pesquisa, sabe? Reconhecendo outros marcadores que afetam e que ainda agravam mais ainda as desigualdades sociais com relação a todos os direitos sociais, não só o direito à educação. Acho que teria várias questões ainda para elencar, né? A própria identificação do público-alvo, o debate sobre medicalização das nossas práticas dentro da escola. Eu acho que questões desafiadoras nós temos muitas, mas de fato também é assumir o desafio, né? É assumir de que esse processo não está dado, de que é um processo incompleto
e assumir essa incompletude como parte do nosso processo formativo, que nos faz também avançar, né, e manter essa o compromisso ético com a perspectiva da educação inclusiva. Excelente. E para ti, Marco? Temos muito trabalho pela frente, mas esse trabalho ele deve ser exercido de forma coletiva, né, entre Estado e sociedade, né, nas escolas, nas universidades, né, e também, acima de tudo, trazendo para dentro desses espaços, né, a família desses alunos, porque eu sempre digo que eu cheguei onde cheguei graças ao apoio da minha família e em especial dos meus professores, né, todos os meus professores que passaram por mim desde da educação básica, educação superior na graduação e agora no mestrado. Então, professores, juntamente com a minha família, que foram, sabe, a união perfeita que deu esse resultado, né? Que sou eu hoje, né, um servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje mestrando. Então temos muito trabalho pela frente, há muita coisa a avançar, há muito que ser conquistado, né? Mas a gente avançou muito ao longo dos últimos anos, com muita luta, aprovando lei, conseguindo espaços, né? E tudo isso tem que ser feito de forma coletiva, deixarmos as vaidades de lado, sempre pensando no bem comum. Perfeito. Bom, o episódio está se encerrando, mas me parece que esse tema não tem fim, né? Não. Rende muita, 2, 3, rende muita discussão. 2024 nos aguarde. Hoje a gente para por aqui, mas a gente sempre mantém, né, esse diálogo em aberto. Em breve o Educast volta com uma nova conversa sobre algum tema relevante para a educação ou para a FACED. E é claro, a gente espera por ti, nosso querido ouvinte e espectador. O Educast é produzido pelo Núcleo de Eventos e Comunicação da FACED. Obrigado e até o próximo encontro.